Muito bem, pessoal, vamos iniciar o estudo do regime jurídico dos servidores aqui do município de Estrela Velha. Conteúdo cobrado, então, no edital do nosso concurso. Pessoal, o Estatuto dos Servidores, ou regime jurídico, como preferirem chamar, ele traz os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores no município de Estrela Velha. Nós temos uma divisão de cargos que podem ser efetivos, que é esse que vocês vão conquistar mediante concurso, ou em comissão, que é o CC, aquele de livre nomeação e livre exoneração pelo prefeito. O cargo efetivo, então, tu conquista por concurso público e após 3 anos tu vai ter estabilidade, né? Após 3 anos do estágio probatório. O cargo em comissão é aquele que é de livre nomeação e livre exoneração. A qualquer momento entra, a qualquer momento pode ir embora. Esses todos, eles são regidos pelo regime jurídico dos servidores. Esse que a gente vai estudar. Quem que não é regido por esta lei? Os ocupantes de empregos públicos, porque esses são regidos pela CLT, assim como os trabalhadores da iniciativa privada, e também os temporários, que eles são regidos pela lei que autorizar a contratação deles. Então, para nós, aqui no regime jurídico dos servidores, só é servidor quem ocupa cargo público, seja o efetivo por concurso público, seja o cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Então, o artigo 2º traz esse conceito de servidor público, dizendo: servidor é quem está investido em um cargo público. Coloquei um quadrinho na apostila para ajudar a gente a lembrar. O artigo 3º traz as características do cargo público. O cargo ele é criado em lei, ele tem uma quantidade, um número certo, denominação própria, cada cargo tem o seu nome, remunerado pelos cofres do município, e ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dadas a um servidor. Cuidado que a banca, na hora da prova, vai tentar trocar, dizendo, por exemplo, que o cargo é criado por decreto ou por portaria do prefeito. Não, o cargo só pode ser criado por uma lei. O parágrafo único prevê que os cargos são de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo por concurso público, cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. O artigo 4º ele fala sobre a investidura em cargo e, em regra, precisa de concurso público, exceto nos cargos em comissão. O parágrafo 1º, ele se preocupa com a investidura no magistério. E ele diz o seguinte: no magistério, o concurso público tem que ser de prova e títulos. O concurso público, ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser só de provas, ou ele pode ser de provas e títulos. Quando ele é só de provas, a tua pontuação toda vai vir da tua nota na prova que tu vai realizar. Quando ele for de provas e títulos, além dos pontos da prova, tu também vai fazer pontos caso tu tenha pós-graduação, experiência na área. O edital ele vai estabelecer, quando for concurso com provas e títulos, quais são os títulos necessários. Bom, em geral, para os cargos efetivos, dá para escolher, na hora de abrir o edital, se o concurso vai ser de provas ou de provas e títulos. Exceto no caso do magistério, que conforme o parágrafo 1º, no magistério tem que ser de provas e títulos. Nos demais pode ser só provas ou provas e títulos, nos demais cargos efetivos. Então eu fiz um quadrinho também com as 3 possibilidades, então, aí, de investidura conforme a lei aqui, o regime jurídico dos servidores de Estrela Velha. O artigo 5º fala da função de confiança. A função de confiança é uma função que só pode ser dada para um cargo efetivo. Quando um servidor concursado é designado para uma função de direção, chefia e assessoramento, além do valor do seu cargo, ele vai receber uma FG, pagamento de uma função, então, em razão dessa regra. É interessante que a FG, a função de confiança, é exclusiva, ela é privativa, ela só pode ser dada para quem ocupa cargo efetivo. Não tem como dar uma função gratificada para quem ocupa cargo em comissão. Bom, pessoal, vamos seguindo para provimento e vacância. Próximo título: provimento é ingressar no cargo, vacância é sair do cargo. O artigo 6º prevê que o provimento vai se fazer mediante ato da autoridade competente de cada poder, autarquia e fundação. No âmbito da prefeitura, quem vai fazer vai ser o prefeito, né?
O prefeito que vai então nomear, exonerar, conforme o caso. Bom, o caminho normal de nomeação, que é o que vocês vão enfrentar, eles têm a seguinte ordem. Vocês passam no concurso, aí serão nomeados. Quando vocês são nomeados, vocês estão sendo chamados pela prefeitura para assumir o cargo. Aí vocês têm um prazo para tomar posse no cargo e um outro prazo para entrar em exercício, que é quando efetivamente vocês vão começar a trabalhar, a desempenhar as atribuições do cargo. Na posse, vocês vão dizer que aceitam o cargo e vão comprovar que preenche os requisitos. No exercício, vocês começam a trabalhar. Bom, e em que momento que tu está investido no cargo? Essa é a pergunta. O artigo 7º responde: a investidura se dá com a posse. Por que ela não se dá com a nomeação? Porque quando tu é nomeado, a prefeitura não sabe se tu ainda quer assumir o cargo. Às vezes a gente passa em mais de um concurso e não quer mais assumir um dos que passou. Ou ainda, ela não sabe se tu vai poder preencher os requisitos para a posse. Porque é aqui na posse que tu vai levar o teu diploma comprovando a tua formação, é aqui na posse que tu vai marcar uma perícia de saúde, é aqui na posse que tu vai apresentar todos os requisitos para assumir o cargo. E se tu apresentar todos e aceitar o cargo, tu vai então estar investido. Eu acabei escrevendo a posse na posse, não, né? A investidura é na posse. Quando a gente fala e escreve ao mesmo tempo, acontece isso. Investidura. Tu está investido no cargo no momento que tu tomou posse. Não é na nomeação, nem no exercício. A banca, na hora da prova, vai fazer uma questão tentando te enganar, dizendo que a investidura ocorre com a nomeação, ou a investidura ocorre com o exercício. E aí está errado. A investidura ocorre com a posse, e isso cai muito em prova. Bom, o parágrafo 1º traz os requisitos para ocupar cargo, né, que é ser brasileiro ou até estrangeiro, conforme o caso que a lei autorize, ter idade de 18 anos, estar quite com obrigações militares e eleitorais, direitos políticos, boa saúde e comprovar que não exerce cargo em regime que não possa acumular. Porque, de acordo com a Constituição Federal, a gente não pode acumular mais de um cargo, exceto em 3 situações. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Bom, temos no artigo 8º as formas de provimento, e aí eu já fiz um quadrinho na nossa apostila comparando as formas de provimento do artigo 8º com as formas de vacância, que é quando o cargo fica vago, que estão lá no artigo 36. Por que eu já coloquei elas lado a lado? Porque se tu comparar o artigo 8º com o artigo 36, tu vai perceber que tem 2 que são ao mesmo tempo provimento e vacância. Percebeu? A recondução e a readaptação. Porque na recondução e na readaptação tu vai sair de um cargo e vai para outro. Tu troca de cargo. E como tu sai de um cargo e entra em outro, é vacância e provimento ao mesmo tempo. Recondução e readaptação. As demais formas a gente vai estudar, inclusive elas, né, cada uma na sequência. O artigo 9º traz regras sobre o concurso público. Isso aqui é muito raro aparecer em prova, mas tem um detalhe importante. O artigo 10 fala do prazo de validade do concurso. E o concurso ele pode ser por no máximo 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. E dentro do período de validade que a prefeitura pode nomear os servidores que foram aprovados no concurso público. A nomeação, como a gente sabe, ela é em comissão ou em caráter efetivo, conforme o tipo de cargo, e quando é em caráter efetivo tem que obedecer rigorosamente a ordem lá da classificação do concurso. Muito bem. Seguimos agora para falar um pouquinho sobre a posse e um pouco sobre o exercício. Primeiro, qual é o prazo que tu tem para se apresentar depois que tu é nomeado? O prazo vai ser de 15 dias, prorrogável por mais 15, conforme está ali no parágrafo 1º do artigo 12. Posse, então, é no prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15. O exercício, que é quando tu começa a trabalhar, vai ocorrer após a posse, no prazo de 5 dias, certo? Então, para tomar posse, 15, prorrogável por mais 15, para entrar em exercício, apenas 5 dias. Bom, o parágrafo 3º do artigo 13, ele prevê que a empossada que estiver em licença gestante, quer dizer, a servidora que é chamada para assumir o cargo, está em licença gestante, vai ser dado um exercício ficto para ela. Como assim? Ela vai tomar posse no cargo e ela vai ficar esperando terminar o período de licença gestante
para assumir o cargo e começar efetivamente a trabalhar. O artigo 14 prevê que se tu perder o prazo para posse ou o prazo para exercício, qual é a consequência disso? É tornado sem efeito o teu ato de nomeação. Perdeu o cargo. Perdeu esses prazos, perdeu o cargo, eles vão chamar o próximo lá na lista do concurso. Temos na sequência a estabilidade aí, no artigo 16. Talvez um dos principais motivos para as pessoas procurarem o concurso público é a estabilidade. Porque após 3 anos no serviço público, é muito difícil que o servidor venha a perder o cargo. Até pode acontecer, mas só nessas 4 possibilidades aqui previstas no parágrafo único do artigo 16. Primeira possibilidade, sentença judicial transitada em julgado. Essa é uma sentença judicial da qual já não cabe mais nenhum recurso, um processo que já está concluído na justiça. Segunda possibilidade, processo administrativo que assegure ampla defesa e contraditório. A gente vai ver no final dessa lei que tem um PAD, um processo administrativo disciplinar, que estabelece como que o servidor vai responder um processo interno, tendo defesa, tendo todos os meios para se defender, e só ao final do PAD que ele poderia ser demitido. Interessante que por sindicância não é possível demitir. Tem que ter um PAD. Mediante avaliação de desempenho, essa ainda não está regulamentada, tá? Mas futuramente eles podem regulamentar que o servidor, mesmo após concluir os 3 anos do probatório e ser estável, ele continua sendo avaliado. E se ele se tornar ineficiente, ele poderia também ser exonerado, ser demitido. E a quarta possibilidade é o cumprimento de limite de despesas com pessoal. Se o município extrapolar o limite de despesas com pessoal previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, é possível que alguns cargos sejam cortados. E aí, os seus titulares serão exonerados também, mesmo se estáveis. No entanto, isso é muito difícil de acontecer, porque nessa hipótese, primeiro, conforme a Constituição Federal, primeiro tem que mandar embora os CCs. Depois, os não estáveis. E só depois poderia chegar nos estáveis. Geralmente, exonerando alguns CCs, já resolve o problema. Bom, o artigo 17 prevê os quesitos que são avaliados no estágio probatório. Eu gosto de dizer que o probatório é a pedra que está no caminho de vocês. É uma pedra pela qual vocês vão ter que passar para alcançar a desejada estabilidade. Por que uma pedra? É tão difícil, professor? Não. É porque a palavra pedra, ela tem as iniciais dos 6 quesitos. A palavra pedra tem 5 letras e os 6 quesitos começam com essas letras aqui. P de pontualidade, E de eficiência, D de disciplina, R tem 2. R de relacionamento e R de assiduidade. Desculpe. R de relacionamento e R de responsabilidade. E A de assiduidade. Tá? Então, os 6 quesitos do probatório, eles estão previstos na palavra pedra. É com as iniciais que eles são formados. Na hora da prova, a banca pode inventar outros e misturar com esses. E aí tu sempre vai procurar aqueles que estão na pedra. Pontualidade, eficiência, disciplina, responsabilidade, relacionamento e assiduidade. O probatório, ele é de 3 em 3 meses, tá? A avaliação. Vai ter um boletim que tu vai preencher de 3 em 3 meses sendo avaliado. O artigo 18 prevê que a avaliação ocorre no exercício do cargo, e o parágrafo 1º diz que todos os afastamentos, exceto férias, suspendem o probatório. Como assim? Se tu ficar afastado por motivo de saúde por 2 meses, nesse período tu não vai ser avaliado. Agora, se tu está de férias, não tem problema. As férias não vão suspender o estágio probatório. O artigo 21 prevê que se for verificado em qualquer fase do estágio probatório resultado insatisfatório por 3 avaliações consecutivas, aí o servidor vai ser exonerado. Cuidado, pessoal. Exoneração e demissão não são sinônimos. Exoneração é uma saída normal do cargo. A demissão é uma saída por uma aplicação de uma pena disciplinar. Nesse caso aqui, pessoal, o servidor que não passa no probatório, ele não está cometendo uma falta disciplinar. Ele só não foi bom o suficiente. Então ele é exonerado e não demitido. Se a banca afirmar que quem não passa em probatório é demitido, está errado. Ele é exonerado. Tem 2 formas. Ele pode ter tido resultado insatisfatório em 3 avaliações consecutivas, ou ele pode, ao final dos 3 anos, ter sido também reprovado.
O artigo 22 prevê que sempre que se concluir por exonerar o servidor estagiário, ele vai ter o prazo de 5 dias úteis para se defender. 5 dias úteis para ele se defender, tentando provar então que ele não deve ser exonerado. O artigo 23 prevê que o servidor que não passa no probatório, ele é exonerado e reconduzido ao cargo anterior, se ele era estável. Como assim? Vamos supor que tu que está me assistindo aí, que tu já é servidor em Estrela Velha. Tu ocupa lá um cargo de nível médio, faz o concurso e passa para um cargo de nível superior. Tu já era estável aqui no cargo de nível médio e vai fazer um probatório para o cargo de nível superior. Caso tu venha a ser reprovado no probatório, caso tu não se adapte a essa nova função, tu pode voltar ao cargo anterior. E isso é a recondução. Essa é uma das hipóteses de recondução que a gente já vai ver no artigo 26. Então, não passou no probatório, é exonerado e reconduzido. E se não era servidor do município antes, aí vai ser só exonerado e aí vai ficar no prejuízo, digamos assim. Bom, pessoal, temos no artigo 26 a recondução. A recondução ela decorre de duas situações. Primeiro, essa que a gente acabou de explicar. Segunda hipótese de recondução. Vamos imaginar que tu está ocupando um cargo, né, dentro da prefeitura, tu já é estável nesse cargo A, e aí tu é promovido para um cargo B. Ao ser promovido, tu ocupou o lugar que era de um servidor que foi demitido desse cargo. Só que a demissão desse servidor foi injusta. Ele entrou na justiça e comprovou que foi injusta a demissão dele, e ele ganhou o direito de voltar para o cargo. Ele ganhou o direito à reintegração, que é o retorno do demitido. Quando ele ganha o direito à reintegração, ele vai voltar para o cargo, e quem estiver ocupando o cargo tem que sair para ele voltar. Se tu veio de outro cargo que tu já era estável, tu também aqui vai poder voltar para o cargo anterior. Também vai poder ocorrer aqui a tua recondução. Essa aqui é a ideia, então, da recondução. Ela é cabível nesses dois casos. Ou não passou no probatório de outro cargo, ou foi reintegrado ao anterior ocupante, tu também pode voltar para o cargo anterior que tu já fosse estável, certo? Essa é a ideia do parágrafo 1º do artigo 26. E se não tiver vaga? Olha que interessante. Se o cargo que tu ocupava antes estiver ocupado, aí tu vai ser colocado em outro cargo. Tu vai ser aproveitado em um outro cargo, certo? Essa aqui é a ideia da recondução. Tu vai ficar trabalhando, melhor dizendo, né, sobrando, né, junto com os demais, e assim que tiver uma vaga, aí tu vai ser reconduzido. Essa é a solução, então, encontrada. A mesma coisa acontece na readaptação, que é a próxima que a gente vai estudar. Quando não tiver cargo, tu fica trabalhando junto com os demais, e assim que tiver um vago, tu é colocado ali. Bom, vamos falar agora sobre a readaptação, que é a próxima forma de troca de cargo. Na readaptação, tu está desempenhando um cargo A e tu não tem mais condições de saúde para continuar nesse cargo. Aí eles poderiam até te aposentar por invalidez, mas antes de te aposentar por invalidez, eles vão ver se o teu problema de saúde não é compatível com outro cargo na prefeitura. E se for, tu pode ser readaptado. Nesse caso, tu vai começar a trabalhar nesse cargo B que é compatível com o teu estado de saúde. Vejam, é uma forma de vacância e provimento ao mesmo tempo. Assim como na recondução, tu sai de um cargo e vai para outro. Bom, essa readaptação, então, sempre está ligada a uma limitação na capacidade física ou mental do servidor. Ele não pode ser readaptado em um cargo que ganhe mais. Ele vai ser readaptado em um cargo de padrão igual ou inferior ao que ele ganhava. Se ele for por um cargo inferior, por exemplo, ele ganhava 3 mil aqui, e nesse cargo ele receberia 2 mil, ele vai continuar recebendo os 3 mil reais, certo? Ele não vai ter um prejuízo em razão da readaptação. O artigo 28 prevê que deve ter um período experimental. Antes de readaptar o servidor, coloca ele por 90 dias para ver se ele se adapta à função. E aí, se ele se adaptar mesmo à função nesse novo cargo, aí se promove efetivamente a readaptação dele. É isso que nós temos aí no artigo 28, a figura da readaptação. Bom, depois temos a reversão no artigo 29. Reversão é o retorno do aposentado.
Por que o aposentado voltaria pela atividade? Só por um motivo. Porque o servidor foi aposentado por invalidez, porque ele tinha um problema de saúde que ele não podia trabalhar em nenhum cargo no município, não tinha nem como readaptar ele. Nesse caso, ele foi aposentado por invalidez. Com o tempo, ele pode melhorar de saúde, recuperar sua capacidade, e aí ele pode voltar para o cargo. É isso que é a reversão. O aposentado por invalidez volta para o cargo. Bom, o parágrafo 1º do artigo 29 prevê que se não tiver vaga, ele vai voltar mesmo assim, e vai ficar trabalhando junto com os demais. É a mesma regra que acontece na readaptação e na recondução quando não tem vaga. A única que é diferente é a reintegração. Porque quando o servidor ele é reintegrado, quem estiver ocupando o lugar dele tem que sair para ele voltar, que a gente viu que inclusive pode ser reconduzido esse que sai para ele voltar. Só na reintegração que o servidor tem direito, tem preferência ao cargo. Nos demais casos, ele vai voltar onde der, né, onde for possível. Então está aí, o artigo 29 tem as regras sobre a reversão e o artigo 31 prevê uma idade máxima para reverter, que é a idade de 70 anos. Depois dos 70 anos, o servidor não pode mais voltar, mesmo que recupere a capacidade para o trabalho. Depois nós temos a reintegração, que é o retorno do demitido, justamente. Então quem foi injustamente demitido, entra na justiça e ganha o direito de voltar. O juiz vai determinar que ele seja reintegrado no cargo. Nesse caso, né, ele vai voltar para o cargo, quem estiver ocupando o cargo sai para que ele possa voltar. Depois nós temos a disponibilidade e o aproveitamento. Disponibilidade, ela é adotada quando o cargo é extinto ou quando ele é declarado desnecessário. Porque como o servidor já é estável após 3 anos, mesmo que o cargo dele seja extinto, ele não vai ser mandado embora. Ele vai ser colocado em disponibilidade. Colocar em disponibilidade é dizer para o servidor, meu amigo, vai para casa e fica esperando. Não vai trabalhar por um tempo, porque não tem nenhum cargo para tu trabalhar aqui na prefeitura. Mas como tu é estável, tu vai ficar em casa recebendo uma remuneração proporcional ao tempo de serviço. Assim que a gente achar um cargo parecido com o que tu ocupava para que tu possa voltar à atividade, a gente vai te chamar e tu vai ser aproveitado nesse cargo. O aproveitamento é o retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade. Bom, é importante destacar que a remuneração ela é proporcional e não integral quando está em casa. Não vai ganhar a mesma coisa em atividade, vai ganhar menos quando está em disponibilidade. E aí, na hora de retornar, o artigo 34, parágrafo 2º, prevê que tem preferência o servidor que está mais tempo em disponibilidade. Aquele que está mais tempo esperando por um cargo tem preferência para voltar. Se tiverem 2 que estão em empate, né, nesse mesmo tempo, vai ter preferência o que tem mais tempo de serviço municipal. O que é servidor do município há mais tempo vai ter preferência para voltar. Muito bem. Aí eu fiz um quadrinho com um resumo, então, desses conceitos que a gente viu, né? Essas formas de provimento, que são a recondução, readaptação, reversão, reintegração e aproveitamento. Com uma frase específica de cada uma, para ajudar vocês a lembrarem, né? Uma espécie de resumo aqui. Isso que cai muito em prova, é muito comum que venham questões sobre essas formas de provimento. Na sequência, nós temos a vacância. A vacância é quando o cargo fica vago. E a vacância vai ocorrer por exoneração, demissão. Qual é a diferença? Exoneração é saída normal, demissão é aplicação de pena disciplinar, como a gente vai ver lá no fim da lei. Readaptação e recondução, que a gente já viu que o servidor sai de um cargo e entra em outro, então elas são vacância e provimento ao mesmo tempo. Aposentadoria e falecimento. Em todas as situações, o cargo vai ficar vago. Bom, depois nós temos as mutações funcionais, temos ali a substituição, e a substituição é o seguinte, o servidor que ocupa uma função de confiança, de chefia, quando ele está afastado, alguém pode ficar no lugar dele. Esse que ficar no lugar dele vai ter direito a receber o valor do que ganharia o seu chefe nesses dias que ele está em substituição. Essa que é a ideia do artigo 38. Relotação é troca do teu local de trabalho, né? Então, quando tu é relotado, vai mudar o teu lugar de trabalho, porque tu vai entrar e tu vai trabalhar em um órgão da prefeitura. Com o tempo, eles podem te relotar, eles se transferem para outro órgão. Depois nós temos o capítulo que trata do exercício das funções gratificadas e dos cargos em comissão. Isso aqui cai muito em prova também, é importante saber. Como eu comentei com vocês, a função gratificada, ela é privativa do concursado que ocupa um cargo efetivo. Então, como é que funciona? Ou o servidor ele tem um cargo efetivo,
e acumula com uma FG, ou fica num CC. Não é possível nada diferente disso. A FG não pode ser acumulada com CC. FG só com cargo efetivo. E o CC também não pode ser acumulado com cargo efetivo. Então, se tu é servidor no município, tu ganha lá, por exemplo, R$3.000 por mês do teu cargo efetivo, e te oferecem uma FG de R$2.000, tu vai ganhar R$5.000 por mês. Ou é possível que te ofereçam um CC de R$10.000. Se te oferecerem o CC de R$10.000, tu não vai mais receber nem os 3, nem a FG. Tu vai receber só os 10.000. E o CC pode ser dado para um servidor concursado ou para alguém de fora. Também vai receber esse valor aqui. A FG somente para o servidor. E o servidor ele pode escolher. Ele vai escolher o que for mais vantajoso. Nesse exemplo que eu dei, o CC ele é muito maior do que a FG. E aí é mais vantajoso para eles deixar de ganhar os 3.000 e ficar recebendo só 10. Agora, tem outros casos que a FG pode ser melhor para ele. Vamos supor que o CC é de 4.000 e a FG seria de 2.000. Nesse caso, ele vai preferir a FG, porque ele vai ganhar 5. Se ele se afastar do cargo para assumir o CC, ele vai ganhar só 4. Então, o servidor ele pode escolher, conforme o caso, se ele vai ficar com a função gratificada ou com cargo em comissão, quando elas forem criadas em paralelo. Porque quando elas são criadas em paralelo, vai constar lá. O servidor pode ocupar um CC por 4.000 ou FG por 2.000. E aí é facultado ao servidor escolher. É isso que diz no artigo 43, parágrafo único. É facultado ao servidor escolher se ele quer o CC ou a FG. Claro, ele vai escolher o que for mais vantajoso para ele. Bom, então acho que já resumi aqui as principais informações que tem sobre a FG. O artigo 44 prevê que quando o servidor é designado para entrar na função de confiança e não entra no dia posterior à designação, ele já vai perder a FG. Então, foi designado uma FG, tem que começar a desempenhar ela no primeiro dia. O artigo 46 ele prevê um percentual mínimo de cargos em comissão que só podem ser preenchidos por concursados. Por quê? As funções gratificadas, 100% delas são de cargos efetivos, porque somente um efetivo pode ocupar uma FG. O CC é livre nomeação, e aí o prefeito pode nomear pessoas que não são do município. No entanto, 20% dos cargos em comissão são destinados para concursados. Do total de cargos, vamos supor que tem lá 50 cargos em comissão na prefeitura. Pelo menos 10, pelo menos 20% deles têm que ser ocupados por concursados. O restante pode ser qualquer pessoa. Essa é a ideia do artigo 46. Depois temos o regime de trabalho, aí tem o limite máximo de jornada, que vai ser de 8 horas diárias e 44 semanais. Esse é o limite máximo que tu pode trabalhar lá no município. Bom, depois nós temos no artigo 48 que é possível também fazer uma compensação de horas, né? E quando se faz compensação de horas, trabalha mais num dia e descansa no outro. Uma espécie de banco de horas também pode ser ajustado. Se não for ajustado o banco de horas, aí nós teremos serviço extraordinário, pagamento de horas extras, conforme o artigo 50. E aí, quando tu faz uma hora extra, tu recebe o valor da hora de trabalho, acrescido no adicional de 50%. No próximo capítulo, nós temos o repouso semanal. Ali no artigo 51 e seguintes, o repouso semanal é o descanso que tu tem uma vez por semana. Nessa tua remuneração mensal, já está compreendido o valor do repouso. Então, se tu faltar durante a semana, conforme o artigo 52, tu vai perder o dia que tu faltou e também o repouso. Então, tu falta um dia e perde 2. Faltou numa terça-feira, por exemplo, tu perde a terça-feira e perde o domingo. Essa é a ideia da falta na semana, mesmo que a falta seja apenas um turno, conforme o artigo 52. E o artigo 53 permite também que o servidor seja chamado para trabalhar em feriados, e nesse caso também vai ter o acréscimo de 50%, né, adicional de hora extra, salvo compensação. Muito bem, pessoal, vamos parando por aqui. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo do regime jurídico a partir do artigo 54. Até logo.